rei da Babilônia. E um certo dia, vamos lá para Daniel capítulo 2? Daniel capítulo de número 2, para nós começarmos a associar a respeito dos impérios, até nós chegarmos no anticristo. Observe que o rei Nabucodonosor, ele forma do seu império, ele vem criando e formando algumas dinastias, e aí então ele vem pegando algumas pessoas desses países, dessas nações que eram mais inteligentes, e ele pega e coloca na sua corte, e essas pessoas então vão trabalhar para ele, no caso de Daniel, né? Asaías, no caso de Misael, né? Porque eles mudam o nome, né? No caso eles pegam o nome ali de Ananias, Misael e Azarias e mudam o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Esses nomes aí são mudados. E aí quando ele pega esses rapazes, esses jovens que já tinham uma linhagem real, no caso lá de Judá, e eles não colocam eles para serem escravos como os demais. Então leva eles para a corte. E aí um certo dia, o rei Nabucodonosor, ele dorme, pensando como seria, não vou ler todo o capítulo 2, vou fazer um resumo aqui para os irmãos entenderem. De repente ele teve um sonho. Quando ele acorda, ele então chama os magos, os astrólogos, os seus sacerdotes, e pedem para que eles viessem então trazer o significado do sonho dele. Aí então eles falam: rei, diga-nos o teu sonho que nós iremos interpretá-lo para você. E aí então o rei falou assim: eu não lembro do meu sonho, eu sei que eu tive um sonho. Aí ele falou: não, rei, mas você tem que contar o sonho para nós então trazer a interpretação desse sonho para você. Aí ele falou assim: se vocês não contar para mim o meu sonho e não interpretar, eu vou mandar matar todos vocês do império. Todos os reis, os que estavam debaixo do reino, os astrólogos, os sábios, os magos, ele ia mandar matar todo mundo. Então eles ficaram desesperados. E essa conversa chegou até Daniel. Daniel então pede um tempo para que ele viesse então orar. E aí então Deus dá a revelação para Daniel de como era aquele sonho que Nabucodonosor teve. E além do sonho, Deus também dá para Daniel a interpretação daquele grande sonho ao qual ele teve. E aí então, vamos pegar alguns pontos, por exemplo, versículo de número 17. Capítulo 2, versículo de número 17. E Daniel então pede um tempo para o rei, para que desse um tempo para ele então interpretar. E ele então não vai só. Versículo 17 diz assim: então Daniel foi para a sua casa e fez saber a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, que são os mesmos Sadraque, Mesaque e Abednego. Chegaram lá, seus nomes foram mudados, né? E aí observe versículo 18: para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou a Deus do céu. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido e concede o que está em trevas, e com ele mora a luz. Aí versículo 23. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. E entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então Arioque
depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual foi saber ao rei a interpretação. E respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Então, Beltesazar é o nome ao qual os babilônios deram para Daniel. E podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Versículo 27. E respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Aí ele vai começar a descrevê-las no versículo de número 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os seus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque há em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, que é basicamente essa estátua que nós desenhamos aqui. Aí ele vem descrevendo, dando detalhes a respeito do sonho. Essa estátua, que era grande e cuja esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o peito e os seus braços de prata, e o ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçada o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Então, observe que essa estátua que nós desenhamos é uma réplica aí, né, do sonho que o rei Nabucodonosor teve. Então, Daniel conta para o rei o sonho que ele teve e ele não lembrava. Que a cabeça era de ouro, o peitoral de prata, o ventre com as coxas de cobre, as pernas de ferro e o pé de ferro misturado com barro. Agora Daniel vai dar a interpretação para o rei. Versículo 37. Tu, ó rei, és rei de reis. Diferente de Cristo, que nós estudamos sexta-feira passada. Jesus, ele é rei dos reis. Nabucodonosor é rei de reis. Há uma diferença. Jesus, ele é mais soberano do que todos. Pois o Deus dos céus te tem dado o reino. Observe que Deus sempre está no controle de todas as coisas e Deus governa tudo. E o poder e a força e a majestade. E onde quer que habite filhos de homens, animais do campo, aves do céu, ele tu entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. É por isso que nós colocamos aqui Babilônia. Então a Babilônia é essa cabeça de ouro. Ela foi um dos reis mais majestosos. Aí ele continua dizendo, versículo 39.